que existe um movimento muito forte para se tomar a liberdade das pessoas que são religiosas. Não só evangélicos, católicos. Existe esse movimento hoje, na prática. Porque, teoricamente, o Estado constitucional brasileiro é um Estado que consagra a liberdade religiosa, a liberdade de crença, e é modelo para o mundo. Eu já ouvi isso fora do Brasil várias vezes, que o modelo brasileiro, presbítero Solano, é exemplo para o mundo, pelo menos na teoria. Mas este movimento que está tentando tomar as nossas liberdades é um movimento que pode ainda ser suprimido ou pode ser rechaçado. Depende de nós. Depende de nós não aceitarmos. Teoricamente, pelo Estado constitucional brasileiro, pelas leis brasileiras, a única forma de restrição à liberdade religiosa aconteceu na pandemia e é autorizada. Aí, de repente, pastor Renato, o pessoal aqui já ficou, como assim? Então pode fechar templo na pandemia? Eu não disse isso. Eu disse que existe uma autorização do direito constitucional que, quando existe colisão de direitos fundamentais, temos restrições. Porque, presbítero Solano, não existe hierarquia de direito fundamental. Não tem um direito fundamental superior ao outro. Todos os direitos são fundamentais, são fundamentos. Então, e assim são consagrados na Constituição brasileira. Então, não existe um direito mais fundamental do que o outro. Mas e quando eles entram em choque, o que se faz? Quando os direitos fundamentais se chocam, pessoal, é papel do governo, por meio do executivo, do legislativo e principalmente do judiciário, harmonizá-los, sob o ponto de vista da proporcionalidade e da adequabilidade dos meios. Agora eu falei juridiquês, né, Jean? Precisam de tradução para português, gente? Eu vou traduzir para o português rapidinho, bem rapidinho. Proporcionalidade, gente. A medida do governante, a medida do juiz, deve ser proporcional e deve ser adequado ao fim. Então vamos lá para o Covid. Covid, como é que se contagia? Como é que alguém se contrai o coronavírus? Como, pastor Renato? Contato, né? Contato. Então, como é que você faz para reduzir, para mitigar, diminuir, evitar? Evita o contato. Distanciamento social, 1,5 metro, 2 metros. Uso de máscara. Álcool gel, porque o álcool gel mata o vírus. Então, como você de forma proporcional e adequada mantém a liberdade de culto, o governante vai dizer o seguinte, o juiz vai dizer o seguinte: olha, a igreja pode ficar aberta desde que os membros fiquem distanciados um dos outros usando máscara. Existe restrição à liberdade de culto, pastor? Existe, né? Por que que existe restrição? Porque a igreja vai ter menos pessoas dentro da igreja, porque vai ter que estar separado. As pessoas vão ter que orar e cantar com máscara, que é muito ruim, né? Não vou poder abraçar os irmãos, aquele momento de comunhão gostoso que a gente tem na igreja. É restrição. Mas, por outro lado, o culto vai ser mantido. Ou seja, o Estado não está interferindo diretamente no culto, que para muitas igrejas é fundamental. Para a igreja católica, por exemplo, o culto é um sacramento. A Eucaristia é sacramental. Não existe Eucaristia por fibra ótica. Nós não somos católicos, mas para o católico não ter missa significa não participar do corpo. Veja como isso é fundamental. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente,
se restringe, mas não a ponto de extinguir o culto, terminar o culto. Então não existe autorização. O que foi feito no Brasil foi uma violência parecido com o laicismo. E agora, pasmem, o Conselho de Estado francês, durante a pandemia, julgou, dizendo que não podia fechar as igrejas, mesmo com pandemia. O nosso Supremo disse que podia fechar, numa laicidade colaborativa, contra a lei. Na laicidade francesa, que é esse laicismo, o Conselho de Estado disse que não podia fechar.